Mokushoku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 22, Coração Congelado e Ardente. E Percival estava totalmente deslumbrado após ver Tristan derrotar aquela gigantesca cobra tão facilmente. O garoto não poupa elogios dizendo que Tristan é incrível e pergunta ao rapaz o que foi aquele poder que ele usou. No entanto, Tristan, meio sem jeito, agradece, mas revela que é algo que ele particularmente não gosta de mostrar para as outras pessoas. Mas, de toda forma, Percival faz questão de deixar bem claro que aquilo foi legal demais e que possivelmente não era somente ele que achava isso. No entanto, Gawain parecia não estar compartilhando do mesmo sentimento. E ao perceber isso, Percival questiona o que há de errado com ela. E a garota então conta que não gostou nadinha daquilo, do Tristan estar escondendo seu poder. Pois até pouco tempo atrás, ele havia elogiado ela, dizendo que ela era invencível, a mais forte de todos. Entretanto, ele simplesmente agora age como se fosse o mais forte entre eles. Mas Tristan tenta contornar a situação, dizendo que não é nada disso, que ele jamais teve essa intenção. Porém, do seu lado, Percival não consegue se segurar e acaba falando mais do que devia, dizendo que aquilo era um verdadeiro pé no saco. Mas segundos depois, o garoto já aparece com vários galhos na cabeça. E Tristan segue tentando se explicar. O rapaz diz que só consegue usar este poder por um tempo limitado. Por isso, ele era mais inconveniente do que ela poderia imaginar. Mas Gawain quer saber o que acontece, se Tristan fica muito cansado, exausto ao ponto de desmaiar ou algo do tipo. E o rapaz conta que é mais ou menos isso. E após ouvir isso, Gawain então começa a gargalhar enquanto diz: "Então, eu ainda sou a mais forte e invencível de todos." E naquele mesmo momento, nós podemos ver os amigos do Percival chegando até aquele local, enquanto chamam pelo nome do garoto. Assustados, eles questionam o que foi que aconteceu ali, se eram eles que estavam lutando contra aqueles monstros. E Percival, todo cheio de si, confirma que sim. No entanto, logo ele é surpreendido pelo Narcis em desespero gritando: "Percival, você está ferido! Algum osso quebrado, sangramento, ferimento nos órgãos internos", dizia o Narcis enquanto examinava cada parte do corpo do garoto. E ao mesmo tempo tentava dizer que estava tudo bem com ele. E Tristan, naquele momento, também explicava para todos, dizendo que aqueles eram os 10 mandamentos, que uma vez foram derrotados pelos 7 pecados capitais, e que aparentemente foram ressuscitados pelo rei Arthur para agirem como seus servos. Edone aparentemente é um dos que mais fica assustado. Como assim? Os 10 mandamentos? Servos do rei do caos? E não era somente o Doni que estava indignado com essa situação. Peliot e os outros cavaleiros sagrados também. Tendo Peliot como porta-voz, eles dizem que Arthur cruzou uma linha que não deveria ser cruzada, ao usar como uma simples arma aqueles que um dia representaram uma grande ameaça à humanidade. E todos os cavaleiros cumprimentam os 4 cavaleiros do Apocalipse, dizendo que estavam aguardando ansiosamente a chegada deles. E agora que eles estavam diante deles, eles suplicam: "Por favor, nos empreste o seu poder, pelo bem de Lyones. Não só por Lyones, mas pelo futuro de Britânia." E um dos cavaleiros faz questão de mostrar seu rosto e de dizer que todos os cavaleiros sagrados de Lyones farão o seu melhor para ajudá-los, e que, portanto, eles podem se sentir confortáveis em pedir o que quiser. Edone acha isso fantástico, pois ele entende que eles estavam livres para poder dar qualquer tipo de ordem aos cavaleiros sagrados. Assim como Narcis, que começa a realmente entender a importância que tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. E por fim, Anne conta que sabia que Percival era um dos cavaleiros da profecia.
No entanto, ela confessa ao mesmo tempo ter a sensação de que Percival se tornou de repente uma existência, alguém tão distante deles. E Gawain, por sua vez, não perde tempo e já dá sua primeira ordem aos cavaleiros sagrados. Quero comer o melhor pudim de todos. Preparem um barril bem cheio. E rapidamente os dos cavaleiros se prontifica a ir para o castelo pedir ao cozinheiro-chefe que faça imediatamente. E ao ver isso, Doni não perde tempo e pede para que Percival peça algo também. Mas Narsens pede para que ele não pressione o Percival. E olha só, né? A Anne estava preocupada de não ter visto o Lancelot ali. Mas Tristan explica para a garota que o rapaz saiu dali dizendo que iria para o porão do castelo. Enquanto isso, o Doni continuava a pressionar Percival para que ele pedisse logo alguma coisa. E o garoto então simplesmente grita pedindo um delicioso pudim também, para o desespero do Doni. Mas Tristan concorda que é um bom pedido, já que pudim é algo bem gostoso. No entanto, ele aconselha que antes seria bom eles darem um jeito naquelas roupas esfarrapadas. E um dos cavaleiros acredita que neste caso seria melhor eles irem até um alfaiate. No entanto, naquele instante, todos os três sentem uma presença estranha. E Tristan, junto dos demais, olhando para dentro daquela cortina de poeira, diz: parece que o alfaiate terá que ficar para mais tarde. Algo estava se erguendo dos escombros, e logo que percebem o que era aquilo, os cavaleiros sagrados questionam: isso não é possível! Aqueles que supostamente foram derrotados pelos cavaleiros da profecia se fundiram. Através do cajado do caos, Galland e Meláscola se uniram para formar um único ser, uma criatura caótica extremamente bizarra e perigosa. Mas os cavaleiros da profecia estavam confiantes. Tristan dizia que neste caso eles só precisavam derrotá-los mais uma vez. Já Gawain prometia que eles iriam pagar um preço muito alto por interromper a hora do seu lanche. E por último, Percival diz que estava pronto e pede para que todos acreditem neles. Todos os cavaleiros sagrados e os amigos do Percival torcem por eles, confiantes e movidos pela esperança que todos depositaram neles. Os três cavaleiros da profecia avançam juntos ao mesmo tempo contra aquela criatura do caos. Tristan, com seu poder divino ativado, usa suas duas lâminas para fatiar o corpo daquela criatura. Percival, com sua espada imbuída com sua magia, desfere um poderoso golpe. E Gawain novamente usa seu teletransporte para lançar a sua espada contra aquele monstro, que é atingido diretamente por todos aqueles ataques. Essa era a força combinada de 3 dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Porém, ainda assim, não foi o suficiente para nem mesmo arranhar a pele daquele monstro, que estava completamente ileso após receber o ataque dos 3. E diante dessa situação, Percival questiona por que não funcionou e teme pelo pior. Enquanto Gawain tenta entender como ele foi capaz de mudar as coordenadas do seu teletransporte. E por fim, Tristan reconhece que este monstro está totalmente diferente do que era antes. Ou seja, ele estava num nível completamente diferente. E nós então mudamos de cenário. Agora estamos nas masmorras de Liones, onde podemos encontrar 2 rostos familiares, Jade e Xion. Jade estava preocupado com o que estava acontecendo lá fora, enquanto Xion insiste em dizer que eles deveriam estar neste momento a caminho para checar o que estava acontecendo, pois se algo acontecesse com Tristan, o que eles iriam fazer a respeito. No entanto, Jade diz que não pode,
pois ele estava cumprindo uma ordem direta do Tristan, pois naquele momento Xion era considerado suspeito de ser um traidor, e Jade, bem bravo, questiona Xion, pois ele queria saber por que ele tentou tirar a vida dos Cavaleiros do Apocalipse. Mas Xion apenas responde: Jade, você está desconfiado do seu amigo de infância? No entanto, Jade grita pedindo para que ele não mude de assunto e volta a perguntar: me responda, Xion, de que lado você está? Pois dependendo da sua resposta, eu posso não ser capaz de lhe perdoar, amigo de infância ou não. Mas com uma expressão bem séria, Xion então responde: não importa o que irá acontecer, não importa quais métodos eu tenha que usar, e mesmo que eu seja acusado de ser um traidor, eu irei proteger o Lorde Tristan. Nada mais. Mas Jade não consegue aceitar este motivo. O rapaz inclusive cita que isso não dá direito a Xion de tirar a vida dos Cavaleiros do Apocalipse. Mas Xion questiona, dizendo que ele não consegue entender. Ele então começa a citar alguns exemplos. Esse, por acaso, um deles, mesmo que sendo aclamado como um cavaleiro da profecia, seja na verdade um inimigo disfarçado que está atrás da vida do Lorde Tristan. Esse, o Lorde Tristan, acabar em perigo pelo bem de um deles que se provou ser apenas um peso. Nós devemos agir sempre contando com o pior cenário possível. Portanto, eu só quero reduzir qualquer tipo de risco para o Lorde Tristan o máximo possível. E olha só a cara de Jade depois de escutar tudo isso. E a única coisa que ele conseguia dizer era: Xion, você é. Mas antes de conseguir completar sua frase, Xion sorri, perguntando se agora ele finalmente conseguiu entender. Porém, o que Jade iria dizer era que ele era muito pessimista. E o rapaz indica, que ele poderia ter sido apenas honesto com o Lorde Tristan, contando para ele que estava preocupado. Mas Xion responde que não queria que ele pensasse que ele era tão pessimista assim. E isso só prova que agora ele entende, o que Jade quis dizer. Porém, naquele momento, ambos sentem a presença de alguém. Do lado de fora da cela, no corredor central, podemos ver o segundo encapuzado, o mesmo que estava ao lado de Meláscula. E ele então, finalmente, tira o seu manto. E ao sair para o lado de fora, Jade se encontra com aquele cavaleiro e comenta nunca ter visto antes aquela armadura, questionando se aquela pessoa era um aprendiz que se perdeu no castelo. Mas aquele cavaleiro apenas diz: então ainda restam alguns. E ao notar que aquele cavaleiro estava se direcionando para um local de acesso restrito, Jade começa a questionar ainda mais, dizendo: à sua frente está a seção contendo criminosos envolvidos em crimes de estado. Sem a permissão de Sua Majestade, o Grande Cavaleiro Sagrado ou Vice-Grande Cavaleiro Sagrado, você não pode entrar. O Cavaleiro Misterioso agradece pelo aviso e pergunta o que aprendizes como eles estavam fazendo ali. E diante dessa pergunta, Jade questiona: como assim você não nos conhece? Nós somos Cavaleiros Sagrados do Esquadrão do Tristan. E o cavaleiro demonstra conhecer Tristan, chamando ele de Príncipe de Leones. Mas ambos já haviam notado que aquela pessoa não era um cavaleiro sagrado de Leones. E então eles pedem para que aquele cavaleiro revele seu rosto e diga qual é o seu objetivo. No entanto, calmamente ele se vira para os dois e saca a sua espada. E se apresenta dizendo que é um ex-cavaleiro sagrado de Leones e que é um prazer conhecer aqueles novatos. Jade então liberta Xion, cortando as suas algemas,
e logo depois lhe devolve também o seu cajado. E aquele cavaleiro, assumindo uma postura ofensiva, revela para os dois: dias atrás, um cavaleiro sagrado foi preso por suspeita de ser um espião. Meu objetivo é resgatar essa pessoa, um prisioneiro de guerra. Resgatar um prisioneiro? Era o que Jade e Xion questionavam enquanto se preparavam para o combate, pois para eles tudo indicava que este cavaleiro era de Camelot. E para cumprir com seu objetivo, ele não iria permitir que os dois lhe atrapalhassem. O misterioso cavaleiro ataca tanto Jade quanto Xion, e ambos tentam bloquear aquele ataque. No entanto, os dois são arrastados pela força daquele golpe, e Jade fica indignado por ele ter brandido sua espada contra eles assim do nada, demonstrando ter nenhum pingo de cavaleirismo. E Xion, logo atrás, admite que eles irão precisar unir suas forças para derrotar aquele adversário. Mas para aquele cavaleiro, o que ele acabou de fazer se chamava vitória de iniciativa, e que simplesmente era um dos fundamentos básicos de batalha. Sendo assim, todo cavaleiro novato ou não deveria saber. Entretanto, Xion, com um sorriso no rosto, aponta dizendo: a defesa contra a iniciativa não diminui o significado da iniciativa? Ou seja, se ela realmente garantisse de alguma forma a vitória, não era para eles terem conseguido bloqueá-la. Mas agora era a vez de Xion fazer o seu ataque. O cavaleiro começa a invocar seu espírito elemental, o Sylph. No entanto, enquanto ele estava recitando, um fenômeno estranho começa a acontecer. Xion não estava conseguindo falar corretamente. E vendo isso, Jade questiona o rapaz, lhe perguntando se um gato havia comido a sua língua. Mas Xion estava começando a entrar em desespero. O rapaz não consegue compreender o que estava acontecendo, porque ele não conseguia pronunciar corretamente as palavras. E para usar suas artes espirituais, isso era vital, pois elas exigiam as pronúncias mais precisas de todo o sistema mágico. E Jade já estava ficando sem paciência, ele também estava ali sem entender por que Xion estava demorando tanto. Até que o mesmo também começa a acontecer com ele. A sua voz começa a falhar, e não somente isso, todo o seu corpo estava reagindo de forma estranha. Involuntariamente, ele deixa sua espada cair e começa a questionar por que ele não estava mais conseguindo sentir as suas próprias mãos. Até que ele percebe que aquilo estava sendo causado por uma forte onda de frio. A temperatura de seus corpos estava caindo rapidamente. Seria esse um efeito colateral daquele primeiro ataque? Se perguntava Xion. Enquanto Jade, em pensamento, dizia que aquilo não era nada bom, pois naquele ritmo não apenas seus braços, mas todo o seu corpo iria congelar até a morte. E diante desse cenário, o cavaleiro misterioso, dando as costas para os dois, apenas diz: vocês, garotos, não podem me impedir, mas certamente isso também pode ser uma boa experiência para vocês. Portanto, sempre deem o seu melhor. Mas Xion e Jade ainda tentam resistir. Porém, naquele instante, alguma coisa atravessa pelos dois em alta velocidade, indo em direção àquele cavaleiro. Uma gigantesca explosão acontece diante dos olhos de Jade e Xion, e também de uma terceira pessoa, a responsável por aquele ataque. E a onda de calor emitida por aquela enorme explosão também anula os efeitos da onda de frio, permitindo então que Jade e Xion voltem a se mover e falar normalmente. E aquela pessoa diante deles
diz para os dois que é exatamente como aquela pessoa disse, que no momento eles não são capazes de derrotá-la, pois ela estava além de suas habilidades. Imediatamente os dois reconhecem aquela pessoa e não conseguem acreditar que a vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados, Gila, estava ali. Aquela que aos 22 anos de idade se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados de Liones. E mesmo agora, após 10 anos, a sua técnica de esgrima se encontra na classe superior do reino. E mais importante ainda, pode-se dizer que o seu julgamento e intelecto no campo de batalha supera a grande maioria dos Cavaleiros Sagrados. Porém, o mais temível de todos é a sua magia, pois relatos dizem que ela incinerou centenas de demônios na antiga Guerra Santa. E quem dizia isso tudo era Xion, que inclusive carregava um caderninho com todas essas anotações. E ele por fim completa dizendo que existia um rumor de que ela e o grande cavaleiro sagrado Hauser se apaixonaram um pelo outro. Chegaram até mesmo a namorar, porém se separaram após 3 dias. Mas a verdade é incerta. Terminava o Xion de contar tudo aquilo. E logo atrás dele, o Jade dizia: então está aqui, Xion, o verdadeiro guia de cavaleiros sagrados. Mas voltando ao nosso cenário de batalha, Jade questiona o porquê da senhorita Gila estar ali. E ela então conta que o tumulto fora do castelo é apenas uma distração. E que sua majestade está escoltando o antigo rei pessoalmente. E que ela foi designada para estar ali por precaução. Mas o diálogo deles é interrompido por uma voz que vem de dentro daquela cortina de fumaça. Oh, então você se tornou a vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados. Aquele cavaleiro estava totalmente ileso, pois ele se protegeu daquele ataque mágico usando seu escudo de gelo. Gila e o Cavaleiro Misterioso então avançam lentamente um na direção do outro. O confronto direto entre os dois era iminente. Porém, antes Gila conta que era uma pena ela reencontrar um antigo colega daquela forma. E esse fato deixa tanto Xion quanto Jade perplexos, pois isso confirmava que aquele cavaleiro havia dito a verdade. Que ele realmente era um antigo cavaleiro sagrado de Liones. E bem de frente para Gila, o Cavaleiro da Viseira Estelar revela que já se passaram 16 anos e pergunta se Gila quer relembrar os velhos tempos. E naquele instante, o primeiro movimento vem daquele cavaleiro, que se move para uma direção, mas inesperadamente o seu movimento era para outra. E após uma rápida trocação de golpes, Gila rapidamente se prepara para fazer um ataque mais poderoso, ao imbuir sua espada com sua magia de fogo, enquanto aquele cavaleiro ao mesmo tempo imbui sua espada com sua magia de gelo. Fogo e gelo, as duas espadas se chocam. E a onda de choque causada pela colisão dos dois poderes transforma todo aquele ambiente, causando uma grande instabilidade. E no meio de tudo isso, Jade e Xion, que tentavam se manter de pé, começam a conversar. Xion acredita que seria melhor se os dois dessem fora dali, mas Jade adverte o rapaz dizendo que apesar de tudo, ele é ainda um cavaleiro sagrado. E bem preocupado, ele tenta avisar a Gila que se a luta continuar naquele ritmo, o nível inferior da masmorra irá colapsar. Porém, enquanto ainda lutava, Gila diz que eles não precisam se preocupar, pois a masmorra era protegida por uma poderosa barreira mágica criada justamente para uma ocasião como aquela. Porém, ao desviar sua atenção, aquele cavaleiro usa essa brecha para se aproximar de Gila e fazer um ataque direto na horizontal.
No entanto, Gila consegue se esquivar, mas aquele cavaleiro faz outro ataque, e desta vez de cima para baixo. E para evitar ser atingida, Gila desta vez dá um salto para trás. E assim que toca ao chão, o ataque daquele cavaleiro cria inúmeras estacas de gelo. E essa era a abertura que Gila precisava. A cavaleira pega impulso e salta agora na direção do cavaleiro. E consegue tocar a ponta da sua rapieira bem no elmo daquele cavaleiro. E naquele momento, Gila então começa a dizer: você não jurou para si mesma naquele dia? Você disse que carregaria a vontade do seu irmão mais velho que deu a sua vida para lhe proteger, e que eu superaria como um cavaleiro sagrado. E assim que acaba de dizer isso, Gila usa sua magia de explosão, e esse ataque mágico destrói o elmo daquele cavaleiro. E aquela pessoa então vai ao chão, e com Gila ainda com sua rapieira apontada para ela, pergunta: por que você sucumbiu ao mal e se tornou um cavaleiro sagrado de Camelot? No entanto, aquela pessoa apenas indaga: mal? E surpreso, Jade conta reconhecê-la, dizendo que a viu quando ele era menor. E Gila então confirma: exatamente. Ela fez parte da nova geração de Cavaleiros Sagrados de Leones ao meu lado, além de ser também a mestra de Lancelot, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Jericó. A verdadeira identidade do Cavaleiro do Visor de Estrela era ninguém mais, ninguém menos do que a mestra de Lancelot. No entanto, por qual motivo ela se tornou uma traidora? E começamos vendo Jericó ainda de joelhos diante de Gila, após ter seu elmo repartido ao meio. Enquanto logo atrás, Jade e Xion, que apenas podiam atuar como telespectadores, estavam perplexos com essa revelação. Afinal, aquele invasor era uma antiga cavaleira sagrada do Reino de Leones, e também mestra do Lancelot dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E Jericó confessa que uma parte dela já havia percebido, mas que ela não tinha certeza. No entanto, agora ela sabe que ele é um dos Cavaleiros da Profecia depois de tudo. E neste instante, Jericó consegue reagir e fazer um contra-ataque. E Gila, ao tentar responder esta investida, é pega de surpresa ao perceber que sua rapieira estava presa num bloco de gelo. E assim, ela fica momentaneamente vulnerável ao ataque de Jericó. Porém, sendo obrigada a deixar sua rapieira para trás, Gila se esquiva daquele golpe, dando um salto para frente. E Jericó agora está de posse de 2 armas, a sua espada e também a rapieira de Gila. E confessa para a mesma que imaginou que aquela sua espada fosse frágil, mas que acabou se surpreendendo. Além disso, ela também elogia sua armadura e questiona se foi um presente do seu precioso irmãozinho. Entretanto, Gila revela não compreender o que aconteceu com Jericó nesses últimos anos. A cavaleira conta que há 10 anos atrás, ela havia deixado a Ordem de Cavaleiros Sagrados de Leones para se tornar um Cavaleiro Sagrado de Benwick, e que ela era a pessoa que o Rei Ban e a Rainha Elaine mais confiavam. Então Gila volta a perguntar: o que aconteceu? Será que você foi punida ou repreendida pelo Rei Ban por cometer algum tipo de erro durante alguma missão? Claro que não, pois eu não sou uma criança, né? Negava Jericó logo em seguida. Mas Gila insiste em tentar entender e questiona se então foi algo que aconteceu com o Lancelot. Pois Jericó amava aquele rapaz como se ele fosse o seu verdadeiro irmão, e ele, por sua vez, a enxergava como sua mentora e uma irmã mais velha do fundo do seu coração.
Porém, neste momento, Jericó interrompe Gila, dizendo que já era o bastante. E sem hesitar, Jericó ataca novamente Gila, que mais uma vez consegue se esquivar. Enquanto Jade e Xion também avançavam para tentar ajudar a vice-capitã. Inclusive, o Xion chega até a comentar que não seria nada ruim ter uma dívida de gratidão com alguém daquele nível. Pois é, né? O rapaz não faz nada de coração. Mas a sua boa intenção é parada por centenas de estacas e blocos de gelo que surgem repentinamente, impedindo totalmente o avanço deles. Enquanto isso, do outro lado, Jericó, já meio que sem paciência, pede para que Gila pare com suas teorias, de tentar entender o que aconteceu e que cuide da sua própria vida, pois ninguém iria ser capaz de compreender o que ela sente. Naquele instante, Jericó passa por Gila e, de costas para ela, ela declara que aquela partida acabou, que as duas eram irmãs de guerra e que ela não iria lhe matar. Por fim, ela pede que ela permaneça em silêncio enquanto ela executa sua missão. Mas Gila não estava disposta a ficar de braços cruzados vendo Jericó fazer o que bem entender, pois ela também era um cavaleiro sagrado daquele reino e que também tinha uma missão a cumprir. Enquanto isso, podemos ver Jade e Xion tentando quebrar aqueles blocos de gelo, mas parecia ser impossível. No entanto, existiam algumas fendas pelas quais eles podiam olhar para o outro lado. E ao fazer isso, ambos se surpreendem com o que eles conseguem ver. Todo aquele local, incluindo Gila, estavam completamente congelados. Freeze Coffin, ou caixão congelante. Com essa habilidade mágica, Jericó congelou totalmente o corpo de Gila. E olhando para ela nesse estado, Jericó apenas diz: "Eu não sou mais a mesma de antes. Parece que a lacuna entre as nossas habilidades se tornou grande demais." E após dizer isso, Jericó então começa a se afastar, deixando sua ex-amiga para trás. E Jade e Xion, que estavam observando tudo através de uma pequena fenda, não conseguem acreditar que a vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados foi derrotada. Porém, naquele momento, algo chama a atenção de Jericó, que por muito pouco não é atingida por uma chama negra, que explode bem ao seu lado. E logo após, alguém surge caminhando em sua direção dizendo: "Não deixarei que você vá mais longe." E ao olhar para aquela figura estranha, Jericó questiona: "Gila, é você? Mas esse poder mágico, esse corpo, é como se você fosse do clã dos demônios." E era literalmente isso. Gila tinha agora características de um demônio: chifres, marcas negras e braços envolvidos pela escuridão. Mas Jade e Xion confessam nunca ter visto antes essa forma, e nem acreditar que a vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados era um demônio. No entanto, a própria Gila explica. Ela diz que foi parte de um terrível projeto que o reino fez para a nova geração, quando ambas eram apenas aprendizes de Cavaleiros Sagrados. E movidas pela busca por poder, elas beberam do sangue do clã dos demônios. E foi o grande Cavaleiro Sagrado que liderou o plano destinado a germinar as sementes contidas no sangue dos demônios, para criar monstros que não tinham controle sobre si, mas que poderiam ser controlados à vontade. Mas Jericó sabia muito bem disso, tanto que ela segue dizendo que as sementes foram removidas graças ao Ban, e que por isso todos da nova geração deveriam ter perdido o fator demoníaco. Mas Gila responde que não é
exatamente assim, pois graças à magia do Gowther dos 7 pecados capitais, ela foi capaz de suprimir os seus poderes, e o fator demoníaco no seu corpo permaneceu. Porém, isso não assusta Jericó, pelo contrário, a cavaleira demonstra que agora está pronta para lutar realmente a sério. Jericó cria com sua magia dezenas de estacas de gelo. Mas se por um lado Jericó estava confiante, Gyula estava muito mais, pois ela conta que continuou a treinar o seu corpo e sua mente para que pudesse controlar quase que completamente o poder demoníaco que dorme dentro dela. No entanto, ela ao mesmo tempo confessa que ainda não domina completamente este nível de poder e que por isto Jericó deve se preparar para perder um braço, uma perna ou até mesmo ambos, dizia Gyula enquanto avançava na direção de Jericó com seu corpo envolvido pelas chamas negras. Porém, Jericó tenta impedir seu avanço lançando contra ela suas estacas de gelo. Mas Gyula consegue alcançá-la, a ponto de conseguir fazer um contra-ataque usando suas garras. Jericó até tenta bloquear aquele golpe usando seu braço esquerdo, mas ela acaba no processo perdendo uma de suas espadas, e tem também parte do seu braço rasgado. Ou seja, sua armadura foi destroçada pelas garras demoníacas de Gyula. E isso assusta muito Jade e Xion. No entanto, os dois também notam que as chamas negras que se desprenderam do corpo de Gyula ao serem atingidas pelas estacas de gelo estavam estranhamente congelando depois de derretê-las. E diante disso, Jericó, mesmo com seu braço machucado, sorri, dizendo que por ter tocado seu corpo, Gyula acabou de perder. E então, ao olhar para suas garras, Gyula percebe que elas estavam congelando lentamente. E para parar com aquele congelamento, Gyula invoca as chamas do reino demoníaco. No entanto, nem mesmo aquelas chamas conseguiram descongelar ou parar o congelamento. E diante desse cenário, Jericó então se aproxima de Gyula e diz: "Se está disposta a me deter, então eu não tenho escolha a não ser te matar." Já do outro lado, vemos em desespero Jade e Xion, que tentavam a todo custo destruir aquele gelo, que os impedia de ajudar Gyula. No entanto, mesmo usando seu elemental do fogo, a salamandra, eles não conseguiam derreter aquele gelo. Porém, alguém surge repentinamente dizendo para os dois se afastarem. E naquele mesmo instante, Jericó já estava preparada para ceifar a vida de Gyula. E suas últimas palavras para ela são: "Até logo, amiga." Porém, antes de cometer esse ato, a sua atenção se volta para uma enorme explosão que acontece, destruindo completamente a quase indestrutível parede de gelo que ela criou. Jade e Xion ficam de boca aberta sem acreditar que aquela pessoa conseguiu destruir aquele gelo tão facilmente. E Jericó, desviando seu olhar, apenas questiona: "Por que você está aqui?" E Lancelot responde: "Porque nós somos uma família, não somos?" E com a flecha, Lancelot destruiu aquela quase indestrutível parede de gelo. E agora ele está diante da sua antiga mestra. E Jericó, olhando para Lancelot, aparentemente sem demonstrar qualquer tipo de sentimento, questiona: "Então você é um cavaleiro da profecia. Veio até aqui para se livrar do traidor?" Mas Lancelot responde: "Eu vim para levar minha mestra de volta para Benwick, porque ela é um membro da minha família." Então Lancelot começa a caminhar na direção de Jericó. No entanto, ela grita dizendo para ele não dar mais nenhum passo, ou a vice-capitã dos Cavaleiros Sagrados iria morrer
bem diante dos seus olhos. Preocupado, Jade pede para que Lancelot a escute e faça o que ela disse, ou a senhorita Gila iria perder sua vida. Mas por outro lado, Xion coloca mais palha na fogueira, dizendo para o nosso menino Lancelot: então você fez uma entrada triunfal e já entrou em um impasse? Isso só nos mostra quão competentes os cavaleiros profetizados são. No entanto, Lancelot não estava disposto a ceder às ameaças de Jericó e volta a caminhar em sua direção, para o desespero de Jade, que questiona se Lancelot não se importava com a vida da vice-capitã. E como essa foi a escolha do Lancelot, Jericó se prepara então para cumprir com seu aviso. E olhando para sua ex-amiga totalmente congelada, ela apenas diz: sem ressentimentos, Gila. Porém, o seu golpe fatal corta apenas o vento, pois naquele mesmo instante, Lancelot, usando uma velocidade surreal, consegue pegar Gila com um dos seus braços e ao mesmo tempo dá uma rasteira em Jericó, que perde totalmente o seu equilíbrio. E com apenas 2 dedos, Lancelot lança Jericó bruscamente contra a parede. Jericó não teve nem tempo de reagir. Logo, Jade corre na direção do Lancelot e Gila, dizendo que aquilo foi incrível, uma vitória de apenas um único golpe. Porém, Lancelot avisa que ainda não acabou, pois assim que a poeira baixa, Jade percebe que ela não estava mais ali. Mas naquele momento, havia também um outro grande problema: o estado de Gila. Com ela nos braços, Jade conta que eles precisavam levá-la o mais rápido possível para Tétis, para que a mesma pudesse dissipar aquela magia, pois naquele ritmo era apenas uma questão de tempo até que o corpo de Gila congelasse até a morte. Além disso, eles contam para o Lancelot que provavelmente Jericó foi para a cela dos prisioneiros. E diante desse cenário, Lancelot pede para que eles cuidem da Gila, enquanto ele irá atrás de Jericó. Lancelot então segue em frente, até finalmente chegar ao local, onde Jericó se encontrava ao lado de um misterioso prisioneiro. Porém, Lancelot apenas queria saber uma única coisa. O rapaz então começa a dizer: estou procurando por você já há 2 anos seguidos. Me conte o que aconteceu. Por que você deixou Benwick? Por que você se tornou um cavaleiro sagrado de Camelot? Mamãe e papai, eles têm estado preocupados o tempo todo. E eu também. Porém, nesse instante, Jericó interrompe Lancelot ao perguntar se ele se lembrava. Aconteceu exatamente há 6 anos, em Benwick. Os dois acabaram se afastando e sendo levados para muito longe. E após esse acontecimento, eles levaram 3 anos para conseguir sair daquele mundo onde eles ficaram presos. E se culpando por isso, Lancelot conta que ele foi o responsável por ter arrastado ela para isso, quando ele estava apenas tentando impressionar o seu pai, por mais que ele tivesse proibido. E além disso, ele confessa que ele a deixava sempre preocupada com suas lamentações e reclamações, e que não fez absolutamente nada além de se agarrar às suas pernas. E admite que ele era realmente uma criança totalmente inútil, e que certamente foi por sua causa que ela deixou Benwick, pois ela com certeza se cansou de tomar conta dele. E Jericó admite que sim, que é verdade, que ela teve algumas dificuldades ao cuidar de um príncipe que não fazia nada além de choramingar e reclamar. Porém, ao mesmo tempo, Jericó diz que não poderia ter sido mais feliz, pois aqueles 3 anos foram muito importantes e inesquecíveis.
No entanto, bem confuso, Lancelot questiona, dizendo que pensou que ela havia partido porque ele odiava. Mas sorrindo para o rapaz, Jericó apenas diz: Lancelot, eu amo você. E Lancelot corresponde dizendo que com ele também é a mesma coisa, que ela, sua mãe, seu pai, são todos sua família. Porém, repentinamente, Jericó começa a chorar e confessa que sabia que seria inútil, que se ela olhasse diretamente para seu rosto, ela não seria capaz de conter seus verdadeiros pensamentos, os seus verdadeiros sentimentos. E neste instante, Lancelot consegue ler tudo que Jericó tentava esconder. Estou apaixonada por você, Lancelot. Nunca irei esquecer os 3 anos que passei com você. Eu te amo como homem. Você tentando bancar o durão, a sua cara de mal-humorado, seu comportamento inocente. Eu amo tudo isso em você, Lancelot. Nunca esquecerei a decisão que você tomou por mim. Eu sinceramente te amo de verdade. Você é um adulto agora, Lancelot. Mas acabou. Ele está esperando por mim do outro lado. Lancelot fica sem reação ao ler todos esses pensamentos. Mas ainda não era tudo. Jericó ainda confessa que nutriu esses sentimentos durante sua aventura de 3 anos atrás. E quanto mais ela tentava suprimi-los, mais difícil ia se tornando com o tempo. E ela segue dizendo: uma mulher que se apaixonou por alguém que ela considerava ser um irmãozinho, um garoto que nem sequer viveu metade do tempo que eu vivi. Isso te incomoda, não é mesmo? A ideia de um dia ter que encarar esses sentimentos me aterrorizava. Por isso, eu não podia mais ficar do seu lado. Porém, ao escutar tudo isso, Lancelot questiona: se foi por isso que você desapareceu, então por que você me revelou isso agora? E com um sorriso no rosto e os olhos ainda cheios de lágrimas, Jericó responde: porque essa será a última vez que nos encontraremos dessa forma. Por favor, diga ao Ban e a Elaine que sinto muito. No entanto, Lancelot não consegue aceitar e entender por que ela está dizendo tudo isso dessa forma. Ele questiona o que Camelot tem a ver com isso e o que tem de tão importante lá. O que ela quis dizer quando disse: ele está esperando por mim do outro lado. Mas quem está esperando por você? Questionava Lancelot. Jericó não hesita em responder que o rei Arthur lhe deu um mundo que ela sempre desejou. Um mundo feliz onde ela poderia viver sozinha com seu Lancelot. Um que lhe amava e unicamente a ela. E perplexo, Lancelot não consegue nem responder de volta. Mas Jericó já estava decidida e que ela não poderia se dar ao luxo de perder esse mundo. Portanto, para protegê-lo, ela iria lutar com todas as forças, mesmo que fosse contra o Lancelot. Mas o rapaz não consegue aceitar essa loucura toda e, caminhando em sua direção, ele conta que ela está sendo enganada pelo Arthur. Mas sem perder tempo, Jericó então começa a recitar algumas palavras. A porta para o reino eterno nunca aberta antes. Me guie e me aceite. Nesse instante, uma intensa luz começa a se manifestar de sua tatuagem, até que todo o seu corpo é envolvido por esta luz. Lancelot tenta alcançá-la, mas em poucos segundos, Jericó já não estava mais ali. E o que sobrou foi apenas aquele estranho prisioneiro. Lancelot então se aproxima dele lentamente. Claramente o seu corpo estava todo congelado. Ele parecia não ter mais nenhum sinal vital. Porém, para ter certeza, Lancelot toca em seu pescoço para sentir sua pulsação. Mas infelizmente, ele já estava morto.
E diante desse cenário, Lancelot pela primeira vez não consegue mais conter a sua raiva. E o rapaz grita com todo o ódio que ele tem guardado o nome de Arthur. Os pensamentos de Jericó, além da sua relação de professora, o enganaram. E agora, não somente os sentimentos de Jericó que estavam reprimidos foram colocados para fora, mas como também toda a ira de Lancelot foi despejada de uma única vez.